queridos padres, caros diáconos, seminarista, queridos irmãos, queridas irmãs, nesta noite uno-me a cada um de vocês na ação de graças a Deus Nosso Senhor pelo jubileu de ouro desta comunidade paroquial, por todos os dons e graças que ao longo desses 50 anos Ele tem derramado sobre vocês. Nessa noite temos a participação especial dos jovens. E lembramos o Papa Francisco que disse: a juventude deve assumir seu lugar na igreja e na sociedade, para assumir e implantar o novo da vida em Cristo. Claro que isso exige que o jovem descubra cada vez mais a novidade de Cristo na sua própria vida. Assumir e implantar o novo da vida de Cristo e espalhá-lo para ajudar a inflamar a todos com a certeza de que um mundo diferente e feliz é possível. Depende de nós, depende das nossas opções, depende das nossas decisões. Queridos jovens, é preciso apropriar-se desta palavra do Santo Padre, como grande orientação para a vida e para a missão. Em outro momento disse o Papa Francisco: queridos jovens, o Senhor precisa de vocês. O Senhor precisa de vocês. Ele também hoje chama cada um de vocês para segui-lo na sua igreja e ser missionário. Disse ainda: somos parte da igreja. Mais ainda, tornamo-nos construtores da igreja e protagonistas da história. Sejam protagonistas, insistiu o Santo Padre. Construam o mundo melhor. Que mundo melhor? O mundo de irmãos, o mundo de justiça, o mundo de amor, mundo de paz, de fraternidade, de solidariedade. A palavra de Deus que escutamos nesta liturgia nos ajuda na construção deste mundo indicado pelo Papa Francisco. A primeira leitura nos ensina que o homem encontra-se como que numa encruzilhada. Um caminho conduz à vida, o outro conduz à morte. Ele deve escolher entre os dois caminhos. Com a metáfora do fogo e da água, significada como morte e vida, o texto deixa claro que cada pessoa é sujeito de sua felicidade ou da desgraça, à medida que faz opções a favor da vida ou a favor da morte. O eclesiástico aponta para a vida. Não mandou a ninguém agir como ímpio, a ninguém deu licença para pecar. Deus deixa toda a liberdade de escolha para as pessoas, mas aponta ao mesmo tempo o único caminho certo. Escolhe, pois, a vida. É um refrão da Sagrada Escritura. No Evangelho, continuamos a ouvir o Sermão da Montanha. A primeira parte desse Evangelho afirma que Jesus não veio para destruir o Antigo Testamento. Jesus, com seu comportamento livre, suscitou dúvidas e perplexidades. Ele respeitou as leis e as instituições de seu povo, mas sempre as interpretou na perspectiva da promoção da vida e do bem comum. Para muitos, no tempo de Jesus, isso não era fácil de entender. Houve muitas reações negativas quando ele proclamou: bem-aventurados os pobres, os perseguidos, os oprimidos, e alertou que seus seguidores encontrariam dificuldades, seriam perseguidos e mortos. Jesus reage a tudo isso dizendo que todas as promessas do Antigo Testamento se cumprirão e nenhuma será esquecida ou menosprezada. Antes que o mundo se acabe, tudo se realizará, mas a forma como se cumprirá será inesperada. Diante das surpresas de Deus, até os devotos, como João Batista, correm o risco de escandalizarem-se.
A segunda parte do Evangelho apresenta 4 exemplos para entender a interpretação de Jesus sobre o Antigo Testamento. Trata-se de 4 disposições que ele não muda, mas explica de forma original, mostrando suas implicações mais profundas. No primeiro caso, o 5º mandamento, não matar. O homem não tem poder sobre a vida do outro, mesmo que este esteja um criminoso. O mandamento tem muitas implicações que vão além da agressão física. Quem usa palavras ofensivas, ou se deixa dominar pela ira, ou alimenta sentimentos de ódio, já eliminou do seu coração o irmão, já matou o seu irmão. Jesus lembra que seus discípulos não devem submeter-se a purificações antes de oferecer sacrifícios, pois não é o corpo que precisa estar limpo, mas o coração. A reconciliação com o irmão substitui para o cristão todas as purificações da lei antiga. Por isso ele insiste na necessidade de se procurar a qualquer custo a reconciliação. O cristão nunca deveria chegar ao ponto de recorrer ao tribunal, mas fazer tudo para conseguir a reconciliação. Afinal, Jesus empatou a sua vida, toda a sua obra, na reconciliação dos homens com Deus e na reconciliação dos homens entre si. No segundo caso, Jesus aborda o problema do adultério. Os judeus pensavam que a lei proibia somente as ações más. Para Jesus, ao contrário, as exigências desse mandamento são muito mais profundas. Há certas amizades, sofrimentos, relações que já constituem adultério. Estamos num campo no qual, com muita facilidade, as pessoas se deixam levar pelos instintos e podem provocar sérios dissabores para si mesmos, para a própria família e para os outros. Por isso Jesus insiste, diante de determinadas situações, é preciso ter coragem e romper, antes que maus desejos se transformem em adultério de fato. No terceiro caso, Jesus fala do divórcio. Ele diz que marido e mulher não podem se separar. No plano de Deus, o matrimônio é indissolúvel. Isso não implica que tenhamos que condenar aqueles que falharam na vida conjugal. Em geral, são pessoas que passaram por grandes sofrimentos e viveram situações dramáticas. A comunidade é chamada a manifestar a eles a ternura e a compreensão do Mestre Jesus. Ele não apagou a lâmpada que ainda fumegava e não quebrou o caniço fendido. No quarto caso é o julgamento. Entre os discípulos, a regra que deve reinar é a sinceridade e a caridade. Diríamos hoje a transparência. Sim, quando é sim, e não quando é não. O juramento revela desconfiança recíproca e não tem sentido entre os cristãos. A palavra de Deus proclamada nesse domingo sempre foi e será atual. O desafio maior é crermos que ela é dirigida a cada um de nós, hoje. Na segunda leitura, os cristãos de Corinto são chamados de perfeitos, ou seja, pessoas maduras na fé, porque se abriram à novidade de Jesus Cristo crucificado. A maturidade da fé começa quando se entende o mistério da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. A sabedoria da qual fala Paulo é o projeto de Deus. Uma sabedoria misteriosa, escondida, que Ele reservou antes dos séculos para a nossa glória. A comunidade de Corinto é destinatária dessa sabedoria, porque em sua pobreza acolheu o projeto de Deus já anunciado pelos profetas. Nossa comunidade
especialmente nessa celebração dos seus 50 anos de existência, também é destinatária desta sabedoria, na medida em que se abre para acolher e viver a nova justiça ensinada por Jesus no Sermão da Montanha. Por fim, peçamos ao Senhor a graça de vivermos mais plenamente os apelos dessa palavra que ouvimos e meditamos, hoje e sempre. Amém. Celebrar nossa vida